E um resumão. E eu primeiro vou fazer só um resumão aqui, que eu fiz alguns tópicos para a gente passar, né? E aí a ideia é que nesse início, se alguém não entender alguma coisa, já vai perguntando mesmo, não sei o que é um VSS, que é um sistema de controle de versionamento, que é o Git e é o GitHub, né? Então, eu vou passando aqui, né, nesses tópicos. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente para e aí já tira. Se não for, a gente já vai seguindo para as práticas, só que eu vou dar uma conceituada aqui também nesses itens, né? Primeiro, né, eu vou falar sobre o VCS, né, que é um sistema de versionamento é um controle de versionamento de sistema, né? Oh, é. E aí, basicamente, o que que ele faz, né? São várias revisões de um mesmo documento. Então, o Git, ele vai fazer isso. E por que que ele é bom, né? Ele vai, ele vai organizar melhor. Então, ele fortalece essa disciplina, ele vai arquivar as diferentes versões, ele vai manter uma base, um histórico de informação. Então, ele também funciona como uma documentação. E ele permite colaboração, né? Então, para trabalho em equipe é essencial a gente entender isso. Ele vai preservar o espaço no disco, que hoje talvez não seja um problema, mas na época que foi criado era um problema bem grande. Mas também, sim, em projetos grandes pode ser um problema quando a gente vai atualizar, né, as nossas versões, a gente pega um patch, né, que são as alterações, depois que a gente já tem o nosso repositório ali, né, clonado. Então, basicamente, isso é uma forma de conservar o espaço no disco. E o Git é isso, né? Então, ele é um controle de versões distribuídos, né? Então, tem essa diferença. Dá para coordenar trabalhos com múltiplos desenvolvedores e dá para reverter qualquer mudança em qualquer tempo. Só que tem um porém, né? A gente sabe que, vamos ver que os commits que a gente vai fazendo são snapshots. Então dá para reverter as mudanças para esses snapshots, né? Que é esse tempo. Então é importante a gente criar esse hábito de commitar cada mudança e fazer commits organizados. Basicamente, a minha motivação de estar aqui hoje é porque no começo eu também senti muita dificuldade, e principalmente na hora de a gente organizar o nosso repositório, eu vou fazendo, arrumando um, arrumando dois, arrumando três, e aí você vai ver, você tem que arrumar o commit que você estava arrumando, porque você esqueceu de colocar uma funcionalidade, e aí fica aquele git log, aqueles 10 commits que tá fazendo basicamente às vezes a mesma coisa, né? Então a gente vai aprender a organizar isso também, e aí eu até posso abrir com vocês. Se alguém tiver algum repositório aí que está bem bagunçado, a gente pode pegar ele e já limpar aqui ao vivo, e aí todo mundo já vai fazendo isso, se quiser acompanhando também. Então, é um pouco da minha proposta no final da aula trazer essa parte. Então, para instalar o Git, não precisa de nenhuma configuração, né? Você só precisa pela linha de comando, né? Se todo mundo dá tem o Linux aí, no Debian. Então, você pode colocar no seu bash esse comando aqui, sudo apt-get install git, ele já vai fazer tudo o que você quiser. Depois disso, você vai no repositório que você quer e vai dar o git init, certo? Até aqui tudo bem? Todo mundo tá ok? Até a instalação do Git? Fechou. Então, depois que você instala, para iniciar um repositório local, né? É o Git-init. E aqui a gente não está falando ainda de GitHub, só o Git-init. Quando você modifica, aqui adicionar um arquivo, você usa o git-add, né? Para área de stage. E aí você vai dar o git status para ver como é que está a sua árvore. Git commit para você mandar. E o git push vai para o repositório remoto e o pull ele vai trazer as mudanças do remoto para cá e o clone ele vai clonar. Esses são os comandos mais básicos, acredito que é o que a gente mais usou, né? Mas eu vou aprofundar ainda sobre eles aqui embaixo e mostrar algumas outras funcionalidades que a gente pode ter. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui
alguma coisa para a gente ir testando. Agora não. Tá, vamos ver aqui. Tribe. Aí aqui eu tenho algumas dicas. Eu não sei se vocês, todo mundo usa o ZSH, mas esse aqui é o terminal ZSH. E quem quiser interesse também, lá na segunda parte da aula, vou falar como colocar também. É bem simples, tem um comando lá no corte da Tribe, mas se alguém quiser, tiver alguma dificuldade, a gente pode fazer aqui ao vivo, inclusive. Isso daqui é bem tranquilo e e você personaliza do jeito que você quer, né? No caso aqui, tem dois atalhos, né? Normalmente a gente usa o traço LS para ver o traço L. Ué, só o L aqui no caso. Ele vai, ele vai dar a lista, né? O, até esqueci o que não é abreviado, mas o L ele vai mostrar a lista com o, as permissões, né? O dono do arquivo, a última data de alteração com horário, inclusive os arquivos ocultos. Quando você coloca o LL, ele vai dar sem os arquivos ocultos, mas dá tudo, é um atalho do terminal para você ver os seus arquivos mais rápidos. Aí eu vou entrar aqui em vamos ver, que eu sei que tá, vou abrir aqui fazer um novo diretório, makedir, git, aula, recesso. Eu vou entrar nesse repositório e aqui eu vou dar um git night. Agora eu tenho um repositório iniciado aqui, eu posso listar as minhas branches com git branch e ele vai vir aqui, não tenho nenhuma branch, não tem nada, eu posso também ver os links que eu tenho logados também, se eu tiver algum repositório remoto com remote, traço V. E aí, como eu não tenho nada aqui, ele não vai mostrar nada. Mas depois a gente pode dar uma linkada, fazendo um GitHub ali, e aí a gente vai vendo essas diferenças. Bom, então eu vou fazer aqui, primeiro essa daqui. Então, criar um arquivo, touch readme.md, vou fazer esse primeiro, e eu vou dar um git status aqui, para a gente ver o que aconteceu. Ele tem lá o arquivo não monitorado readme.md, tá? Mas eu quero colocar ele aqui. Então, eu posso usar o git add, o nome do arquivo. E aí a gente dá o commit, velho commit. E aí você não precisa colocar o "-m" nem nada. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas fica um pouquinho... Ele abre, né, um hint. Ele vai abrir o editor, que é o padrão. Aqui no caso está o Visual Studio Code, né? Mas inclusive dá para formatar esse editor, se você quiser deixar o Vim ou o Nano. E aí ele já abre ali até mais rápido. Como eu tinha colocado aqui padrão, já da minha máquina abriu o Visual Studio Code, ele vai abrir aqui. E aí essa primeira mensagem, você vai escrever o commit que você quer. Add readme. E aí só salvar e fechar e volta aqui. Então, eu não sei se vocês, isso aqui está atrapalhando, está aparecendo algum cinza aí no meio da tela? Não? Ah, Não, não tá. está não. É porque é a câmera aqui, está na frente, né, às vezes atrapalha, mas tá tranquilo então. Então, basicamente aqui, a gente adicionou o readme, então vamos dar um git status. E aqui, eu já dei o commit, na verdade, então vamos fazer um outro aqui. touchindex.html. Tá. E aí, git add, ponto, git status, vamos lá, pra gente ir vendo, tem lá, git add all, o ponto ele vai adicionar tudo que eu tenho ali, e aí eu vou dar um outro git status aqui. Putz, eu não queria
que esse arquivo fosse para lá. Então, como eu posso alterar esse arquivo do stage, né? Então, ele já dá às vezes ele dá aqui uma dica, né? Restore staged, mas tem uma outra aqui que a gente pode usar, que é o git rm, que é o remove, e com essa bandeira cached. E aí a gente dá o nome do arquivo, index.html. E aí se eu der um outro git status aqui, ele vai sair de lá, não está monitorado. É um jeito de tirar um por um. Tem outras formas também, e tem algumas formas que são interativas aqui, algumas bandeiras. Normalmente é o /i, quando você coloca isso, então se eu colocar um git add /i, ele abre uma interação aqui. Ele tem ali status, patch, diff, revert, onTracked, add onTracked. Vamos lá. Então é o 4 que eu quero. Aí ele mostra ali o que está em onTracked que eu quero colocar. É o index. Então vou adicionar aqui um. Aí não tem mais nada, eu dou o quê? Ctrl C aqui. E aí git status, vamos ver se ele foi. E não foi. Vamos ver aqui. Esse aqui eu estava aprendendo agora aqui para mostrar para vocês. E aqui depois tem que sair. É o 7. Tá. Aqui ele vem. O que? Traço que. Bom, vou ficar devendo esse daqui agora. Depois a gente tenta de novo. Mas é interessante aqui esse comando, não nessa funcionalidade, mas, por exemplo, quando você, na hora de organizar os commits, e aí eu vou deixar mais claro ele, você adicionou um monte de arquivo, por exemplo, index HTML, CSS, você fez um monte de alteração. E aí, na hora de você fazer esse commit, é interessante que você dá o commit do HTML, depois do JavaScript, porque a ideia dos commits é que eles sejam claros, né? Então, cada commit, não tem como você colocar uma imagem, uma mensagem geral assim, para você colocar, alterei isso no HTML, alterei isso no CSS. Normalmente é mais organizado e uma boa prática que você coloque um commit descritivo para cada arquivo. E aí, nesses casos, se você der um git add ponto, no caso, você vai conseguir vir aqui nesse git add -i, e aí você pode reverter no 3 ali. E aí você vai revertendo um por um, né? O que você quer. Ao invés de você ficar usando o git remove, né? Para cada um, né? O rm cached, ou o reset. Também dá para usar o reset aqui, né? Então, o soft reset, que aí você descarta tudo também os commits sem perder os conteúdos, né? E aí você vai refazer tudo de novo. Aí a gente vai entrar nessa situação. Mas tirando esse /i aqui, que eu não consegui apresentar aqui para vocês, ficou alguma dúvida de como remover um arquivo que você colocou errado? Tá tranquilo, então? E tem um comando aqui que, basicamente, no Git, tem os comandos que eles são... que trabalham por baixo dos comandos, né? Então, por exemplo, quando a gente dá um git pull, a gente está fazendo um merge ali também. Só um momento. Tá esperando ali, Vi? Ah, tá. Então, voltando aqui. Dá licença, Cauê, tudo bem? Oi. Sim. Olha só, esse git add aí, eu acho que eu acabei de pegar um bagulho que eu acho que pode ser interessante para todo mundo. Tá vendo ali que nos números tem a primeira letra, ela tá cor diferente, né? E aí tu sinalizou o 3, né? Depois do get i. Sim. Tenta botar git add -r, que eu acho que é um atalho que vai direto no 3. Eu É acho um que se teste. colocar a bandeirinha assim, talvez ele vem. Não sei, cara, mas eu fiquei curioso por causa que tem, tá ligado ali? As letrinhas, Aham. a inicial. Inclusive,
Bom, vamos ver o que acontece. Tem um comando aqui que ele é o help, né? Não sei se já usaram. Já E usei. aí, ele é muito bom. Ele vai dar aqui um help de tudo aqui. E deixa eu ver ele aqui. Pegar a sintaxe dele aqui pra gente. Getting help aqui. E aí tem o manual page, né, que ele vai abrir pra gente. Então a gente usa git help e o nome do comando. No caso aqui é o add. Ele vai vir aqui tudo. Verbose. Aí ele vai dar a descrição e vai dar as opções. A opção que a gente usou é o interactive, né? Add modifying contents in the working tree. E aí ele não fala dessa bandeira dentro do i. Pior que não fala mesmo. Eu acho que talvez a gente consiga. Ele vai dar o status, em vez de colocar um, colocar só a letra? Será? Vamos ver aqui. Ou depois tenta traço I e É, R. em vez de você colocar o 4, você pode colocar só o A. Ou 3 só o R. Ah, funcionou. Legal. Em vez de colocar o, eu posso colocar o I, né? Index, para adicionar um index. Aí ele foi. Ah, e depois é só dar um Enter. E aí dá outro. É isso. Massa. Aí Ctrl C, vamos ver git status. É isso. Era só dar um Enter depois de dar o tracked. Você aperta o número que você quer, escolhe o arquivo, dá um Enter, e aí depois um Ctrl C, ele sai e já está adicionado. Ele volta para o índice, né? Para escolher, se você quiser fazer mais alguma coisa. E aí. E para tirar também é a mesma coisa, né? Dá para usar o git add para reverter. Então vamos lá, reverter. E aí. Git status, staged, um stage patch. É. Então, esse comando aqui eu achei ele bem interessante, porque, na verdade, essa bandeira barra aí é interessante quando vocês têm um comando que ele vai te dar várias opções, ele vai entrar nesse modo interativo. Então, de qualquer comando, né? Então, quando vocês tiverem a curiosidade de ver as outras coisas que vão fazendo, ele vai entrar nesse modo, a bandeira aí, né? O barra aí. Então, vocês podem explorar ela em outras coisas, se tiver alguma curiosidade, mas aqui a gente consegue adicionar e tirar da área de stage e escolhendo um arquivo de cada vez. Aí depois a gente dá um enter e adiciona tudo que a gente quer, tudo que a gente não quer. Isso é bom sempre que a gente dá um git add ponto sem querer e a gente não quer colocar tudo e tem muito arquivo para ir fazendo um de cada vez. Se tem só um arquivo, a gente só pode usar o cached, né? Git URM cached index ou um reset também, como ele já orienta lá dentro do git status. Tem essa. Vamos aqui. Ele fala o git restore staged, né? Que é o git. Aí ele volta para lá. Então, dá para perceber que tem vários comandos, tem que você pode fazer a mesma coisa aqui. Então, vale a gente perceber que tem alguns comandos que eles são mais coringas. Então, talvez seja mais interessante o
o RM, né? Então, mas é o git RM, né? Não só o RM na linha de comando sem o git, ele também remove o arquivo. Mas pode dar um problema se a gente não usar o git RM, que é um tipo de conflito que a gente pode entrar. Então, quando a gente está trabalhando aqui dentro, é recomendado que a gente usa esse daqui, que a gente pode tirar tudo que a gente não quer traquear, né? Na área de stage, que a gente não quer colocar, a gente tira, aí o Git ele já vai tirar de lá, e aí você vai conseguir seguir tranquilo, e dá para mandar direto para o teste também, né? Então, e a gente vai ver um pouco isso, né? Para ele não ficar aqui, a gente manda para o teste, que é uma área, digamos assim, neutra ali, do nosso repositório. Ô, Cauê, Oi, só uma dúvida. Nesse Catcher, tanto no Catcher quanto esse Restore, você não pode adicionar mais de um arquivo, não? posso colocar mais de um arquivo. É só colocar um espaço entre eles. Ah, tá já. Seria mais ou menos assim. Vou colocar mais um arquivo aqui, eu já tirei o index de lá, né? Eu vou criar um arquivo app.js, dar um git add ponto, e aí eu vou mandar um git restore stage index e app.js, e aí outro git status, e os dois não estão lá, né? Aí dá para colocar mais de um, e aí é tranquilo também. Assim como o RM também, o Git RM Cached. E aí, voltando aqui, é, esses comandos aqui que podem ser bem úteis na hora da gente organizar, na hora dos commits, a gente adicionar uma coisa que é errado, então é interessante. Depois eu passo essa lista aqui para vocês também. E aí tem um comando que é interessante, que a gente não usa muito, mas por curiosidade, é o diff, né? Git diff. E o que ele faz? Você consegue ver as mudanças que tem ali, né? Quando você só usa o git diff sem nenhuma bandeira, ele vai ver o que não está na área de stage, né? Então, as mudanças que não foram mudadas, ele vai comparar isso com o head, né? Então, com a última atualização do último commit. Então, quando eu falo head, vocês sabem qual que é o commit que eu estou especificando? Quando eu dou um git log aqui, o head é o meu último commit. A minha branch ela está atualizada de acordo com o último commit. Aí o git diff ele vai pegar, eu vou mudar o readme, né? Então eu vou dar um git diff agora só para dar uma visibilidade e não vai ter nada. Então eu vou mudar o readme aqui e aí eu vou escrever aqui, adicionei o readme e eu vou salvar. Sim. Pronto. Agora eu vou dar um git diff. E aí ele vai colocar ali. Então, esse daqui, basicamente, ele é o nosso patch. O patch é o que mudou. Se eu, por acaso, der um commit, e aí der o git diff, ele não vai mostrar nada, né? Porque não vai ter mudado nada. Mas, basicamente, a gente vê isso lá no GitHub, e antigamente, antes de ter o Git, era separado com isso aqui, né? Era esse tipo de arquivo que dava mudança, né? Era assim que versionava antes. Então, aqui na linha 1, ele vai dar um menos menos, tipo, não tinha isso e adicionou isso, né? Então, tá comparando o arquivo antigo, né? Com o novo. E aí, ele ainda dá aqui, ele dá a linha e ele fala, adicionou o readme.
na primeira linha. Então, basicamente, é isso daqui, o diff. É um comando que, quando a gente dá o push, e ele já vai, ou o merge também, ele está funcionando ali por trás, né? Então, tem alguns comandos que a gente usa que ele utiliza outros comandos ali por trás. Então, o git diff, ele é isso. Então, quando você quiser ver alguma mudança, assim, ali na linha de comando, que às vezes pode ser mais rápido, e eu, às vezes, prefiro porque quando a gente está muito tempo aqui, e às vezes eu não gosto de mexer no mouse, sabe? Então, quando você centraliza tudo no teclado, acaba ficando mais rápido o ambiente de desenvolvimento. Mas é um hábito meu, e aí eu gosto bastante da linha de comando, e aí é mais tranquilo. Se eu quiser ver a diferença, tá, eu vou agora colocar na área de stage aqui, porque eu vou usar o git diff stage, e aí eu vou conseguir comparar o que está na área de stage, né? E aí ele vai me dar a mesma coisa, só que agora ele está na área de stage, então eu consigo ver o que está sendo mudado em comparado com o meu head, né? Com o meu último commit, que ele não tinha, ele fala que foi adicionado, mudou no readme, né? Então ele não fala aqui o que mudou, né? Ele não fica claro como estava antes, que lá inclusive mostra o arquivo, ele é mais um resumo do que mudou em cada arquivo. Então ele fala esse arquivo mudou aqui, adicionou alguma coisa ali. Então, tá ali, adiciona o readme na linha 1, não mostra o arquivo todo, né? Só as mudanças. Então, e o git diff cached é a mesma coisa do staged. Então, inclusive aqui, ali em cima, quando a gente usa o rm cached, eu posso usar o staged também, é um sinônimo. Se vocês verem por aí, o staged ou cached, ele vai ser a mesma coisa para o git ali. Então, esses são alguns comandos que podem ajudar a gente na hora de estar organizando os commits, ou a gente fez alguma coisa e não entendeu direito o que fez, então dá uma visibilidade antes da gente fazer um push, que pode ficar mais difícil de mudar. Mas se a gente fizer um push e aí a gente, vamos lá, git, eu vou fazer vamos ver o que está aqui no status. Então, tá tudo lá. Então, vou colocar aqui, vamos ver o git log aqui, o que a gente tem, add readme. Então, a gente tem 3 arquivos aqui, né? Então, como que a gente faria esse commit de forma organizada, né? Coloquei um index, coloquei um app.js. O mais organizado aqui seria eu adicionar um de cada vez e fazer um commit para cada um. Então, eu teria que remover um por um, ou usar um git add /i. E aí eu vou colocar aqui revert. Aí eu quero tirar o 1 e o 2. Tá. E aí, vamos ver aqui o git status. Tirei, só tem um readme. Então, vou fazer um commit com readme. Altera o conteúdo do readme. Opa, faltou a /m aqui. E aí tá lá, git log, e aí fazer a mesma coisa com os outros, né? Então, git add e app.js. Eu sei que assim é chato, só que facilita na hora da gente ver o que foi feito, e quando a gente vai nos snapshots, né, a gente realmente tem uma coisa de cada vez. Então, é interessante a gente ir pegando esse hábito, porque com o tempo a gente vai estar escrevendo cada vez mais rápido, e na hora da gente ir no nosso repositório vai estar tudo organizado. Então, tem mais visibilidade para como a gente está trabalhando e o que a gente está alterando naquele momento. Então, a gente vai fazendo assim e adiciona funcionalidade
ao HTML. Pode ser. Vamos aí. Que aí eu estou adicionando funcionalidade ao HTML com o app.js. E o último, só tem um, posso dar um git add ponto, ou um git commit menos AM também, que ele é uma bandeira para ele commitar todas as mudanças que foram feitas. Se eu não me engano, ele não rastreia novos arquivos, só mudanças nos arquivos que já estão feitos. Então, se você quer adicionar um arquivo novo que você não colocou nada, tem que usar o git add ponto, mas se você já mudou um arquivo que ele já tem na sua branch, só fez uma alteração, você pode pular o add ponto e usar o AM diretão. Então, aqui, adiciona index.html. Tá, e aí agora a gente vem no git log, e aí a gente tem uma coisa mais organizada ali. A gente sabe que adicionou o region, depois alterou o conteúdo, e assim a gente consegue ter uma documentação viva, de fato, né? E aí a gente consegue ver que cada coisa tem um sentido. Então, no caso aqui, normalmente o que se pede é bom senso, né? Na hora de estar fazendo essas alterações e estar comitando, mas essa é uma forma que é bem interessante, que a gente vai estar usando bastante no mercado de trabalho e a gente não está bagunçando na hora de dar um merge, a gente lançar aquele monte de commit bagunçado, né? A gente abre a nossa pull request dentro da nossa branch. Então, quando a gente está ali trabalhando, dá para a gente fazer qualquer coisa. Inclusive, tem como organizar esses commits, né? Depois que já fez o push, né? Então, vamos fazer aqui, eu vou criar um repositório remoto, certo? Então, eu tenho aqui um repositório local, que é na minha máquina. Então, aqui eu tenho 3 arquivos, né? Se eu for ver, eu tenho um arquivo .git também. Esse arquivo .git aqui, se eu for abrir, ele tem objects. E dentro desse objects é onde estão as minhas mudanças. Então, eu posso vir aqui e aí tem ali 23, 40, são vários hashes, né? Então, aqui, basicamente, é onde está todo o histórico do meu versionamento. Então, eu posso também ir viajando por aqui e tem outros comandos também para mim voltar. Eu vou voltar aqui, no caso, só uma curiosidade. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, depois eu passo alguns vídeos de referência falando sobre o que é essa pasta, objects e o que tem ali dentro. Mas eu não vou aprofundar muito nisso porque a gente não precisa saber de fato, só saber que existe e que é ali. E que se apagar aquilo ali, já era. Quando a gente cria um arquivo, no nosso repositório que a gente tem aqui, o app.js e o index.html, a gente pode apagar esses arquivos aqui, eles ainda vão estar lá dentro dessa pasta .git, desse diretório, lá no object, né? Então aqui é como se fosse uma cópia do nosso object. Todas as informações aqui já estão lá, depois de comitadas, né? Então, não vamos... Se não der commit, já era. Aí a chance de perder ou de não conseguir recuperar é muito grande. Então, depois que deu commit, foi para lá, e aí você não precisa se preocupar tanto com isso. Então, na hora da gente adicionar um repositório, a gente vai... Perdão. Falando bastante aqui, né? A gente vai dar a gente consegue a lista, né? Então, antes da gente adicionar, a gente pode ver se já tem algum configurado. E a gente joga um git config list show origin. Então, a gente vai ver o que tem aqui. E aqui eu consigo ver as minhas informações. Então, quando eu dei o git config, antes de iniciar um repositório, né? Eu preciso colocar um user, git config user.email. E aí eu coloquei o meu nome, que é o Mustafa, user.name. E aí aqui tem o meu editor. Inclusive aqui que eu posso falar, que eu coloquei o code, que é o Visual Studio Code. Eu posso colocar o Vim, o Nano, qualquer outro. E aí eu posso alterar tudo isso daqui, né? Então,
aqui, no caso, o comando para mudar inclusive o nome da branch, né? Que aqui o meu tá master, ele cria master normal. Eu posso configurar isso, então aqui ele tem esse comando git config global e ele tem o init default branch. E aí se eu jogar aqui, ele vai mudar de master para main. Então eu posso colocar qualquer nome aqui na frente aqui, que esse vai ser o nome main master, vai ser o nome da minha branch master, né? Vai ser o novo nome. Então, vamos ver aqui. Acho que só nos próximos ele vai funcionar. Se eu der um init no próximo, esse master vai ser main. Eu vou voltar para master. Cauê, rapidão. Oi. É que tu botou o cifrão ali na frente, por isso que não funcionou. Só por causa disso, eu acho. Ali apareceu ZSH Command Not Ah, Found. verdade. Bom, é isso. Não precisava do cifrão, então é tranquilo. Eu não vou mudar agora, mas só para dar visibilidade que todas essas configurações aqui você consegue mudar na sua máquina aqui. E aí, para você ver as configurações, né, do que você tem todas, é só o git config list, né? Então, sem precisar o show origin é só as configurações do seu usuário, né? E aí ele vai mostrar aqui também tudo, aqui uma outra lista mais concisa, com tudo aqui que você tem, file mode, logal, repositório, format version. Então, se você tiver curiosidade de estar personalizando cada vez mais, é isso. E o git ignore também. O git ignore, eu vou criar esse arquivo aqui antes de. Então, para a gente criar o git ignore, a gente usa o touch git ignore, né? É um arquivo oculto, aqui fica mais fácil usar por aqui. E aí ele vai estar aqui, o ponto git ignore. E aí eu vou abrir o git ignore. Na verdade, eu vou criar um outro arquivo. Teste.txt, tá? E aí eu não quero que esse arquivo esteja no git ignore, né? Então, não esteja no meu commit, né? Se eu der um git status aqui, ele vai estar vendo ali, ó, tem o git ignore e tem o teste ainda ali também. Então, a gente, para excluir o teste, né? E a gente vai pegar e vai... inclusive tem um comando aqui para a gente ver se tem alguma coisa, né? No git ignore. Ele já dá esse atalho aqui. E aí ele não tem nada ignorado, né? Então eu vou abrir .git ignore. E o que eu não quero, eu coloco aqui teste.txt, né? E se eu quiser colocar comentário, eu posso colocar um hash. E aí é como se fosse um comentário. Então, arquivo de teste. Eu posso até especificar aquele arquivo que eu tirei aqui, se for do meu interesse. Salva, fecha e voltando para cá, a gente pode dar um git status e opa, será que eu adicionei duas vezes o git ignore? Ah, eu escrevi errado aqui. E aí eu criei outro arquivo. Então vamos lá, remove. Tirei daqui. Ainda está lá. Eu vou editar o certo aqui, teste.txt, Ctrl S, fecho, exit.
Tá, ele tá aqui, só que como eu posso ver, o gitignore ele tá monitorando, né? Mas o outro arquivo ele já não tá mais, né? Então, basicamente, ele serve para isso. Então, ele não tá percebendo que o teste tá ali e ele vai ignorar. E é basicamente assim que a gente usa o gitignore. Quando a gente usa no npm teste, né? Então, quando a gente dá um npm install, que ele vai baixar aquele monte de diretório, um monte de arquivo, a gente coloca ali, porque é mais simples a pessoa dar um npm install dentro do diretório que ela quer do que clonar tudo aquilo que está lá, né? Então, basicamente é isso. Agora a gente pode dar esse arquivo para a gente ver o que está. Git-ls-files é muita coisa, mas ele tem ali tudo que está ali, né? Então, alguns comandos ali que se quiser ver direto ali, também às vezes é mais fácil abrir o arquivo, mas é só dando visibilidade que existe, né? Esse comando para a gente ver o que ele está abrindo e que basicamente dá para fazer tudo pela linha de comando. E ela é bem coringa na hora de estar fazendo as coisas. Para a gente visualizar as branches que a gente tem, a gente só usa o Git branch, né? Ele vai dar essa lista. No caso, só tem a master e está indicando que eu estou dentro dela. Eu posso criar uma outra branch mudando, né? Só colocando o Git branch aqui e o nome da branch, nova branch. E aí eu dou um Git branch, ele tem ali a nova branch. E para a gente viajar até ela é o Git checkout. Tá? Então, aqui nessa nova branch, eu vou adicionar um arquivo novo. Na verdade, eu vou dar um LL aqui. Ele vai ter as mesmas coisas da master, né? Então, vamos lembrar que o que é a branch. Ela vai ser uma cópia da branch master, né? E o que eu mudar aqui não vai mudar lá. Mas, às vezes, eu quero que as minhas mudanças aqui vão para lá, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou mudar aqui e eu vou code index e aí eu vou mudar o que tem lá no meu index. Vou fazer aquela estrutura. Vamos aqui, voltar aqui. E aí eu posso dar um git status. Ele vai falar ali o que tá modificado, né? E o que não está monitorado ali, que é o git ignore. Então, mas tudo bem. Inclusive, eu posso tirar o git ignore daqui, usando um git stash, que a gente vai tirar da área monitorada, né? Então, é o git stash, e se a gente quiser voltar ele para cá, a gente usa o git stash apply, né? Então, a gente vem aqui git stash ponto git ignore. Ixi. Essa só vem assim. Tá. Bom, já que ele não funciona bem assim, mas o que ele aconteceu? As modificações que eu fiz aqui do index, ele mandou para a zona de teste. Então, basicamente, quando eu der um commit, ele não vai pegar e ele não vai aparecer aqui. E aí, isso é interessante se eu estou testando alguma coisa, mas eu não quero colocar ela ainda ali, ou não terminei. Eu posso dar um git teste, mas tem que lembrar que ele está lá e que não vai acontecer nada se você não fizer. E aí, caso você queira colocar ela de volta, você pode usar um git teste apply aqui. E aí ele vai vir
de volta para essa área aqui, que é o not stage, né? A área não monitorada. Então, vou colocar aqui um git add. Opa. E aí tem ali, eu vou fazer um comment aqui. Fazer um git add index. E eu vou fazer um comment. Adiciona corpo do HTML. E aqui eu vou voltar para minha branch master, certo? E eu posso dar um checkout aqui, git checkout master. E aí eu voltei para aqui, eu posso dar um status, vamos ver o que tem aqui. Ah, o teste está aqui. O que aconteceu? Eu dei um... É interessante isso que aconteceu aqui, porque eu coloquei o git ignore dentro da branch. Eu não coloquei na master. E aí, quando você quer ignorar, né, é bom colocar no arquivo da master, né? E aí ele não está aqui. Como é que eu faço isso, né? Eu posso mergear, que aí eu adiciono as mudanças de lá para cá, a partir daqui, né? Ou eu também posso desfazer o que eu fiz lá. Mas eu vou apresentar, vou fazer primeiro um merge aqui, para vocês perceberem a mudança. Se tiver muito confuso aqui, eu posso já fazer um repositório remoto e a gente vai vendo no GitHub se for mais fácil para vocês visualizarem. O que vocês acham? Olha, mano, por mim, no GitHub eu acho que vai dar uma visibilidade melhor. Não sei se todo mundo concorda. Tá, fechou. Então, primeiro eu vou fazer um link Também no acho também, repositório também acho remoto legal. Né? e aí a gente vai mudando aqui e vai mudando lá. Para a gente fazer esse link, a gente vai colocar. A gente pode colocar qualquer nome, né? Normalmente a gente coloca origin, que é interessante, mas lembrando que a gente pode colocar qualquer nome e a URL. Inclusive, eu posso adicionar, inclusive, a um repositório remoto que está na máquina, em outro diretório meu. Então, eu posso colocar um link de outro diretório aqui também. E aí, é muito louco. A gente não precisa de GitHub para usar o Git, né? E aí, só que hoje a gente usa, né? Então, a gente vai colocar que vai usar o remote é de origin e o HTTPS o SSH do repositório. Então, aqui eu vou abrir aqui um repositório. Colocar uma descrição, deixar ele público, none, choose ali, create repository. Ele tem já add readme, não vou colocar nada, porque eu já tenho, já fiz lá, e aí eu só vou linkar.
Temos aqui, vamos ver como é que tá lá. E aí, bom, é isso. Aqui ele já fala aqui, né, um Git-Night, Git-Add Readme, First Commit, Branch M. E aí eu estava já na minha Branch Master, então eu queria linkar aqui com a Branch Master. Então eu já fiz esse link aqui. Eu vou atualizar aqui, ele não tem nada. O que eu preciso fazer aqui, ó, é o push, é o que está faltando. Então, eu vou dar um git push. E aí, ele vai me pedir o token, né, aqui. Deixa eu colocar um token aqui. Hum, não sei se eu consigo fazer isso aqui não, hein? Estou com dificuldade aqui, ao vivo. Eu vou... Não julgo, porque quando eu fui fazer o link também eu tive que seguir o passo a passo da tribe do Corse, porque, cara, é muito mais difícil do que criar na nuvem e só baixar ele. Muito mais difícil. Foi o É que que muito mais aconteceu aí? difícil. Então, eu fui linkar, né, com o meu e aí ele não rolou. Ele falou que precisa de um suporte for password authentication was removed on Augusto. Eu tirei, né, e aí ele é por token. E aí eu preciso colocar um token aqui na hora de linkar. E eu não lembro como é que eu fiz isso, que eu fiz só uma vez também. Mas tu tem É, o SSH, não tem? Tem aqui já, ó. Pois é, eu tô vendo. Quem sabe a gente não tenta, quando vê, se a moral é só ver o funcionamento no GitHub, clona um repositório até que já Qualquer, tem né? aí, sei lá, o do teu portfólio, aquele inicial, quando vê, só para fazer umas alterações lá. Eu acho que alguém ia falar alguma coisa também, agora. eu ia perguntar se não é o link do SSH do repositório que tu tá falando para conectar, né? Não, não é, não. Ô, Aquele. Mustafa, ali, ó, se tu quiser pegar o token, vai lá nos settings. Se tu nem quiser, né? Daí eu explico o que eu tava procurando aqui. Boa. Vamos lá. É porque o teu ali ele tá conectado via HTTPS, né? Aí vai até lá O embaixo, remote. lá em Developer Settings. O último, última coisa que eu tenho. E aí vai ter negócio de token.
Acho que eu coloquei esse aqui, off. Não. Vamos ver se esse token funciona. Aí liga ele com os ripples e tal. Fala pessoal, deixa eu só dar um aviso rapidinho aqui, rapidinho, por favor. Uhum. Claro. Então, desculpa atrapalhar, Cauê. Eu vou precisar dar uma saída e eu vou parar a gravação nesse exato momento. Eu vou passar o host pro Pedro, que tá aí na sala também, e ele vai começar uma parte 2. Só para vocês saberem, tá? Então, quando for upar esse vídeo, no caso seria a parte 1, que é o que eu gravei, e parte 2 que o Pedro gravou. Tranquilo? Fechou, então. Beleza. Se quiser deixa eu já só começar interromper. já depois, Deixa eu interromper aqui. tá.